Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 18. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhe o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A palavra do Senhor trata, nesta parte das Escrituras, da parábola do semeador. A primeira parábola que nosso Senhor proferiu. Ela é de uma grande importância. Jesus chega a dizer aos seus discípulos que se não compreenderem a parábola do semeador, como compreenderão as demais parábolas? É porque esta parábola é uma parábola acerca da palavra. É porque esta parábola é uma parábola sobre o ouvir a palavra de Deus. Então, se não houver uma compreensão desta, haverá prejuízo total na compreensão das demais. Jesus proferiu esta palavra não meramente para facilitar a compreensão da sua mensagem. Absolutamente, não foi por causa disso. Jesus já pregava claramente a sua palavra. No capítulo 11, para mim tem uma das mais preciosas mensagens de Jesus, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. No capítulo 12, nós temos Cristo pregando também. Cristo fala no capítulo 12, ele fala no campo, ele fala na sinagoga, ele fala dentro de uma casa. E aqui no capítulo 13, na parábola do semeador, ele está proferindo esta palavra numa praia. Ali estava uma multidão de pessoas. E Jesus estava lhes dirigindo a palavra, e neste momento fez por meio de parábola. Porque ele vai explicar, nesse mesmo texto, entre a parábola e a explicação da palavra, há um texto que é de difícil compreensão. Como também no capítulo 11, e alguns pregadores, quando chega em partes assim das Escrituras, eles saltam pela dificuldade que tem de entender os aspectos da soberania de Deus no que diz respeito ao homem a ouvir a sua palavra. Veja o capítulo 11. O que está escrito no capítulo 11, no versículo 25. Veja o que está escrito. Mostre a Bíblia para a pessoa que está do seu lado. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então veja que a palavra está mostrando claramente que uma pessoa só vai de fato compreender as Escrituras
Se Deus agir soberanamente, se Cristo lhe der esta graça de ter ouvidos para ouvir e entender a palavra. Esse é o aspecto da soberania de Deus na pregação da palavra. No capítulo 13, volte aí ao capítulo 13, veja o que está escrito a partir do versículo 10. Diz o texto: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falou por parábola, porque vendo não vê, ouvindo não ouve, nem entende. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Aí está, portanto, a palavra do Senhor, deixando claro que Ele revelará, Ele irá declarar o mistério da sua palavra, não a todos, aqueles a quem Ele quiser. A alguns Ele falou de forma misteriosa. O que é esse mistério que Ele está declarado aqui no versículo 10 até o versículo 14? A parábola que Ele tinha proferido do verso 1 até o verso 8. Quando a gente lê, note bem, nós que conhecemos as Escrituras, logo compreendemos. Até porque era uma coisa muito comum. Ele falou de um semeador que saiu a semear. Semeador é um agricultor, é uma pessoa que planta. E ele semeou uma semente. E uma semente caiu na beira do caminho, ou seja, no solo duro, e a planta não nasceu. Um passarinho veio e pegou aquela semente e levou. Outra semente caiu num solo rochoso. Não tinha muita terra, a terra era fofa. A planta nasceu, mas a raiz não se aprofundou. Então, quando o sol bateu, a planta queimou e morreu. Não deu nenhuma fruta. A outra semente caiu no solo espinhoso. É o que nós vamos ver nessa noite aqui. E a planta foi sufocada pelos espinhos, de modo que não produziu nenhuma fruta. Mas a quarta semente caiu numa boa terra que produziu. Teve grão de produzir 30, outros 60 e outros 100. Então, isso parece fácil. O entender esta palavra é fácil, mas o que estava por trás desta palavra é que se tornou um mistério que nem mesmo os discípulos de Cristo compreenderam. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vai lhes explicar a parábola. Porque aos sábios, ou eu costumo dizer, aos metidos a sábios e entendidos, e aqueles que são levados por eles, não há essa compreensão da parábola para essas pessoas. E muito mais ainda, porque essas próprias pessoas que não têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus, veja o que diz o versículo 15 acerca delas. Olha aí para a sua Bíblia, verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isso mostrando que o pecado é uma doença, é uma enfermidade espiritual. E esse povo, diz o Senhor Jesus Cristo, de mau grado ouviu a sua mensagem. Com o coração endurecido, recebeu esta palavra, recebeu entre aspas, apenas escutou. Então, aqui está
a soberania de Deus e a responsabilidade do homem no tocante à salvação, sobressaindo que o poder de Deus, né, é grandioso para abrir os ouvidos do homem, quando ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o ouvir da palavra de Deus será, portanto, uma graça soberana do Senhor na vida do homem. E nós já vimos sobre a semente que caiu no solo duro, à beira do caminho. São as pessoas insensíveis. São as pessoas que, domingo após domingo, ano após ano, dia após dia, sempre estão ouvindo a palavra, mas esta palavra não opera qualquer mudança em suas vidas. São totalmente insensíveis. Parece que entrou no ouvido e saiu por outro. Não tem qualquer compreensão sobre a sua situação espiritual, sobre a morte e ressurreição de Cristo. O Evangelho não está claro para essas pessoas. E o texto que diz que o passarinho leva a semente, esse passarinho é uma figura de Satanás, que quando a palavra de Deus está sendo semeada nos corações, ele fica roubando a palavra. E como faz isso? Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, que ele cega a mente dos ímpios, cega a mente dos incrédulos, para que não lhe resplandeça no seu coração a luz do Evangelho. Então Satanás trabalha, ele tenta de todas as formas atrapalhar, para que as pessoas não deem ouvido à palavra de Deus. E da igreja ele age grandemente. Muitas vezes, eu tenho dito, né? Quando se abre a porta, o primeiro que entra é ele. E ele entra aqui e vai caminhar aqui dentro para perturbar de muitas maneiras. Não é? Não me refiro à questão de, muitas vezes, a pessoa precisa se levantar para atender os seus filhos, para uma necessidade, mas muitas vezes há uma inquietação, a pessoa cutuca um, cutuca outro, tem quem esteja dentro da igreja, e às vezes até mesmo na hora da mensagem, mexendo em celular, passando mensagem de WhatsApp, brincando de jogos. Já teve pessoas que já vieram me dizer isso: pastor, na igreja, as pessoas, alguns até que sentam lá atrás, eles gostam, muitas vezes, porque aqui na frente eu não vejo. Eu digo, que absurdo, isso é uma maldição, uma coisa dessa. Pois, ele disse, existe isso sim. Lamentável. Então, certamente, pessoas que têm emprestado as suas mentes a Satanás, para que não escutem a palavra de Deus. Ele trabalha fortemente em relação a isso. Onde o Senhor Jesus Cristo estava, Satanás se manifestava tentando atrapalhar. Logo no início do seu ministério, no capítulo 1, quando ele está pregando lá em Marcos, capítulo 1, fala que ele se manifesta: que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho na cidade de Filipos. E ele estava anunciando, e a Bíblia diz que todos os dias uma mulher lá, endemoniada, com espírito de adivinhação, ficava gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e anuncia a palavra. Olha, estavam até dizendo a verdade, mas até quando o diabo diz a verdade, você não deve dar qualquer atenção, porque muitas vezes ele usa a verdade para enganar, não que ele creia nisso. Ele usou verdades quando tentou o Senhor Jesus Cristo lá no deserto. Ele usou até a palavra. Tenha muito cuidado. Muitas pessoas têm se desviado da igreja por dar ouvidos a ensinamentos de demônios que usam as escrituras. Isso é triste, isso é lamentável. Então ele sempre trabalha para atrapalhar. São pessoas que têm os seus corações endurecidos, insensíveis. A segunda semente caiu no solo rochoso. Nós vimos isso aqui. São as pessoas que são impulsivas, ou seja, agem pelo impulso, agem no calor da emoção, ouve a palavra, e muitas vezes essas pessoas
são incentivadas a atenderem a um apelo. Nós nunca devemos apelar às emoções das pessoas. Mas alguns vêm porque há um apelo para que as pessoas aceitem a Cristo, que Cristo vai fazer maravilhas na sua vida e tudo vai ficar a mil maravilhas. E ainda existe o falso evangelho da prosperidade, que ensina que as pessoas, se forem a Cristo, elas vão prosperar financeiramente falando, elas serão curadas de suas mazelas. Então, vai ser uma maravilha. E as pessoas logo ouvem uma palavra dessa e logo atendem. O texto diz que aquele que foi semeado, a semente que foi semeada num solo rochoso e a planta logo nasceu, então essa terra, esse coração, é aquele que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Mas quando começam as dificuldades, quando começam as provações, quando começam as aflições, essa pessoa desanima. E ela, portanto, não persevera. E eu disse domingo passado que, embora a alegria seja de fato um fruto de uma verdadeira conversão, posso dizer até que ninguém tem maior alegria do que essa. Como nos diz João, ninguém tem maior amor do que esse, de ser chamado filho de Deus. Nós temos o testemunho de muitas pessoas que, quando se encontraram com Cristo, expressaram grande alegria. Mas a alegria não é o primeiro fruto da obra do Espírito Santo na vida do pecador. A primeira manifestação na vida do pecador, quando ele ouve a palavra de Deus e a compreende, não é de alegria, mas é de tristeza, tristeza de arrependimento. Ele tem um coração quebrantado, ele fica contrito na presença do Senhor, sente-se indigno, digno da condenação, e portanto, esse é sim, de fato, o primeiro fruto da obra do Espírito Santo, quando ele convence um pecador. Mas aquele que fica na mera emoção, na mera alegria, é semelhante a uma semente que nasce numa terra fofa, mas não tem muita terra, então a raiz não se aprofunda, a planta fica fraca, e quando bate o sol, ela se queima e morre. Muitos que estão na igreja, às vezes caminham um bom tempo até, confessam que creem em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, se declaram evangélicos, mas com o passar do tempo, você vai vê-los fora da igreja, no mundo, às vezes desviado para seitas. Então, isso é muito triste, isso é lamentável, mas isso existe. E hoje nós queremos contemplar aqui essa terceira semente que foi lançada no solo espinhoso. Mateus 13, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Pessoas que ouvem a palavra, mas estão muito envolvidas ainda com as coisas desta vida. Estão muito preocupadas com os seus interesses materiais. O mundo prioriza a saúde. O mundano prioriza uma carreira profissional bem-sucedida. Prioriza os estudos para que tenha uma boa formação e assim possa conquistar um bom lugar no trabalho, né? E possa assim
progredir e possa assim prosperar. Os interesses pessoais e os interesses familiares estão acima de todas as coisas. Então não são pessoas que de todo rejeitam a palavra de Deus. Elas estão na igreja, e muitas até batizadas. Mas aqui entendo se encontrar a maioria dos ouvintes da palavra de Deus, a maioria daqueles que se declaram cristãos, ou seja, crentes infrutíferos. É o que diz o texto. A preocupação com este mundo, a fascinação das riquezas, a preocupação com as coisas, a semelhança do homem ímpio, mundano, que só pensa nas outras coisas, diz o texto que a palavra fica infrutífera. Ou seja, ela não produz. Nasceu, cresceu, mas foi sufocado pelos cuidados que este mundo, pela fascinação das riquezas. Há quem pense, não é, que o mundo poderá ainda lhe trazer alguma satisfação. Nós somos orientados na palavra de Deus para não amar o mundo. Na 1 de João, capítulo 2, versículos de 15 em diante, João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não permanece nele. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Às vezes está na igreja, mas ainda com a mentalidade, o pensamento mundano. Não pense no mundano apenas naquele envolvido na sarjeta do pecado, dos vícios. Não. Muitos desses que estão aqui inseridos, tanto no solo rochoso como no solo espinhoso, né, abandonaram os seus vícios, muitos deles. Mas eles não caminham todo o caminho. Fazem umas coisas e outras não. Então, eles não chegam a produzir o verdadeiro fruto do arrependimento em suas vidas. É o que Deus espera. A quarta semente a gente vai ver isso. Então, outros estão tão somente preocupados nas questões materiais, em ter o melhor estudo, para que possa conquistar o melhor espaço, passar nos melhores concursos. Então, não tem envolvimento total, não tem total integração na igreja, porque tem muitos outros afazeres, e acabam sem realizar nada no reino de Deus, sem produzir nenhuma fruta. Eu vou explicar essa fruta. Então, os cuidados com as coisas do mundo, a fascinação com as coisas, fica sufocando essa pessoa, e ela não consegue realizar nada no reino de Deus. Paulo escreve uma carta a Timóteo, e no capítulo 6, a partir do versículo 7 em diante, ele dá alguns conselhos interessantes a Timóteo, entre os quais ele diz: olha, Timóteo, nós nada trouxemos para este mundo, e nada daqui iremos levar. Tenha cuidado, se contente em ter o que comer, em ter o que vestir, porque muitos, por amar ao dinheiro, fascinado pelas riquezas, pelos interesses materiais, naufragaram. Então ele diz lá: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos naufragaram. Então, há quem pense que o dinheiro irá trazer felicidade. E precisamos dizer que não só apenas os mundanos lá de fora pensam assim. Essa tentação está muitas vezes em nós também. Nós achamos que se nós tivermos uma condição financeira melhor, maior, nós vamos ser mais felizes, teremos mais realização em nossa vida. Isso não é outra coisa senão idolatria. A palavra do Senhor mostra a idolatria em relação às coisas materiais. Devemos entender, meus irmãos, que em Cristo há plena satisfação, em Cristo há plena felicidade. O salmista dizia: a minha herança é o Senhor, a minha porção é o Senhor. Estarmos totalmente satisfeitos em Cristo,
Se Ele quiser nos dar benefícios materiais, e Ele faz isso com aqueles que Ele quer fazer, né? Sejamos gratos por isso. Mas que a nossa realização e a nossa felicidade não deve depender disso. E se nós assim pensarmos, nós vamos ficar sem, no lufa-lufa, no dia a dia, no corre-corre, estuda, trabalha. E vamos deixar a desejar no reino de Deus, sem produzir os frutos. Ele disse também aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, 33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos estar na igreja e priorizando as coisas desta vida, priorizando as coisas materiais. Ajuntai, disse o Senhor Jesus Cristo, tesouro no céu, onde o ladrão não mina e nem rouba. Lembremos do texto desta manhã aqui, no momento do ofertório, onde o Senhor Jesus Cristo disse a um jovem que lhe procurou: acautelai-vos, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus chamou de louco o homem que só pensa em ajuntar tesouros aqui na terra e não é rico para com Deus. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas a preocupação com as coisas desta vida, com as coisas materiais, em conquistar, em riquezas, em bens materiais, sufocam a sua vida e ela não produz nada no reino de Deus. Mas o verso 23, veja o que diz aí: mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O primeiro solo, nenhuma fruta, não há salvação. O segundo solo, a planta chegou a nascer e crescer, mas não perseverou, nenhuma fruta, não há salvação. A terceira semente caiu num solo espinhoso, nasceu, cresceu, mas não produziu, não há salvação. Embora esse texto fale, note bem, de 4 solos, de 4 tipos de corações que recepcionam a palavra de Deus, na verdade, só existe 2 tipos: aqueles que recebem e aqueles que não recebem, aqueles que dão fruto e aqueles que não dão fruto. Em João 15:16, o Senhor Jesus Cristo disse: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, esse solo aqui, chamado de terra boa, vamos dar um exemplo, essa terra da região de Irecê em relação ao feijão. É verdade que nos últimos tempos é diferente, estão mudando a cultura de lá. A região de Irecê ali hoje parece que produz mais cebola do que feijão. Olha, mas eu já tive ali em algumas cidades daquela região e estive visitando algumas plantações, algumas roças, que eu ficava impressionado, né? Há quem diga que é uma das melhores em qualidades no mundo para se plantar feijão. A produção extraordinária, eu já vi alguns irmãos que plantam ali naquela região falar do quanto eles chegavam a produzir. Alguns anos atrás, principalmente nos primeiros tempos, quando eu cheguei aqui na região, eu cheguei a ver filas e mais filas de caminhões
em Irecê, no asfalto, né? Passavam alguns ali dias, não dava conta da safra tão grandiosa, terra boa, então que produz. Então esse texto aqui fala daquele que ouve a palavra de Deus e entende, olha o verso 23, e compreende a palavra, e esta frutifica, e produz a 100, a 60 e a 30 por um. É muito fácil de entender. Se você planta uma semente de milho, com certeza você vai colher muitas espigas. Por isso que produz 30, 60 e 100. A produção é variada. Essa daqui é extraordinária, não é? Então, isso certamente é pela ação soberana, no poder do Espírito Santo de Deus, que nós podemos realizar tanto para o seu reino, tanto para a sua glória. Mas que fruto é esse que a palavra de Deus espera que nós possamos produzir? Aqueles que ouvem a palavra de Deus, entendem e verdadeiramente creem, vão provar isso através do fruto. O fruto, aqui muitas vezes a pessoa imagina apenas vidas convertidas, pessoas que você pode ser o instrumento de Deus para conduzi-las a Cristo. Isso está também dentro do fruto, mas não é simplesmente isso, mas é sobretudo o fruto do Espírito, o caráter de Cristo. Note bem. Então, um fruto de uma pessoa verdadeiramente arrependida, primeiramente, o arrependimento, o nojo do pecado, a perseverança, a santificação. O caráter de Cristo tem que ser manifestado na vida daqueles que verdadeiramente ouvem a palavra de Deus. Se nós somos cristãos, nós temos que parecer com Cristo. Um dos frutos do verdadeiro arrependimento, da verdadeira conversão, é a obediência. Aquele que ouve, crê verdadeiramente, obedece. E um dos primeiros mandamentos que é dado para aquele que ouve a palavra de Deus e crê, é que ele seja batizado. Por isso, Marcos vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Ele não quer, por isso, dizer que o batismo coopera para a salvação, mas mostra como um fruto de uma pessoa verdadeiramente arrependida a obediência, pois foi Jesus que disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos escolhidos para dar fruto. Isso não é uma questão opcional. Aqui nesse mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 3, João Batista vai dizer: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, nós fomos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, não foi apenas para sentar no banco dessa igreja, não foi apenas para ser batizado nas águas, não foi apenas para tomar ceia, não foi apenas para declararmos às pessoas que somos crentes, não. Nós fomos escolhidos por Cristo para produzir fruto, para uma vida de obediência à sua palavra, para uma vida de santificação, para perseverarmos na fé cristã, para manifestar por meio de nós o fruto do Espírito Santo, que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, paz, alegria, perseverança, humildade, bondade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas têm que ser manifestas para provar se nós estamos de fato enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 7 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo diz no Sermão do Monte que a árvore boa produz frutos bons e a árvore má produz frutos maus. Quais são os frutos que têm sido evidenciados na sua vida? Isso vai dizer, né, qual é a natureza da árvore em que você está plantado.
Cristo é a videira verdadeira. E quem está ligado a Cristo, ele diz lá no capítulo 15, esse produz fruto. Ele disse, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, aquele que está em Cristo vai mostrar, por meio da sua vida, uma vida de obediência à palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? É isso que eu tenho que fazer. É isso que é produzir fruto. É isso que vai mostrar quem verdadeiramente eu sou. Concluindo, a terra boa não significa que não vai ter espinhos e não significa que não vai ter pedras também. Presta atenção, eu quero fazer uma aplicação aqui. Mesmo aqueles que recebem a palavra, não é? Que compreendem verdadeiramente e que produzem frutos, espere que você vai encontrar muitos espinhos no caminho e muitas pedras no caminho. De todas as maneiras, o inimigo também vai trabalhar, assim como trabalhou naquele solo duro, para que você não persevere no caminho de Cristo. Os 3 primeiros solos não produziram nenhuma fruta, nenhum fruto, não há salvação. Porque a salvação não é apenas uma passagem para o céu. A salvação é a vida de Cristo em nós, para nós fazermos a vontade de Deus. Então, haverá dificuldades no caminho do cristão. A caminhada para o céu será uma caminhada cheia de dificuldades. Mas a graça da parte de Deus, não apenas para nós crermos, mas também para perseverarmos. É isso que Paulo diz em Filipenses 1:29. Vos foi concedida a graça, não somente de crerdes, mas também de padecerdes por Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro semeador. Ele é aquele que veio trazer a palavra. Mais do que o semeador, Ele é a própria semente. Em João está escrito, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Esse grão de trigo se refere ao Senhor Jesus Cristo, o pão da vida. E ele disse, quem dele comer, por ele viverá. Comer Cristo significa crer nele, crer no seu sacrifício, crer na sua morte lá na cruz do Calvário. E ele é o pão da vida, aquele que o recebe, aquele que dele participa, jamais terá fome, jamais terá sede de salvação. Então, Cristo, essa semente, a semente quando ela cai na terra, para que ela possa produzir, ela tem que morrer, aquela semente morre, mas quando ela morre, ela produz. Cristo veio e ele morreu, e para si escolheu pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações. Então, analise bem. Essa parábola, ela vem para sondar as nossas vidas. Como eu tenho recebido a palavra de Deus? Como está o solo do meu coração? Duro, cheio de pedras, cheio de espinho, ou eu tenho o meu coração, uma boa terra, onde o Senhor tem realizado a sua obra, que nesta noite aqui, todos que estão ouvindo a palavra do Senhor, reconheçam a sua situação. Você que porventura nos visita nesta noite, que ainda não teve uma experiência verdadeira de conversão ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a planta que não dá fruto, prestem atenção, será cortada e lançada no fogo. Isso significa a condenação de todo aquele que ouve e não crê. Que você possa pedir ao Senhor Jesus essa graça de ouvi-lo, de entendê-lo, de recebê-lo e de perseverar no caminho dele para o louvor da glória do Senhor. Amém.